Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de Eletrodinâmica. É a nossa segunda aula, onde nós vamos falar sobre resistência elétrica e as leis de Ohm. Primeiro vamos definir o que é a resistência elétrica. A resistência elétrica é a dificuldade que um corpo oferece para a passagem da corrente elétrica. Então, o que acontece? A gente vai lembrar que a corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas, ou seja, partículas dotadas de carga elétrica que se movem de um lugar para outro. E para que essas partículas se movam, elas precisam estar num material condutor de eletricidade. Só que existem materiais onde é mais fácil da corrente passar e existem materiais onde é mais difícil da corrente passar. E quanto mais difícil for para a corrente passar por um determinado corpo, maior vai ser essa resistência elétrica. A resistência elétrica consiste nisso, na dificuldade que esse material vai oferecer para a passagem da corrente elétrica. Então, quanto menor é a resistência elétrica do corpo, melhor o condutor ele vai ser, tá? E quanto maior a resistência do corpo, o que vai acontecer? Ele vai ser um pior condutor de eletricidade. Por quê? Porque devido a essa dificuldade da corrente por passar por ele, a corrente vai gastar mais energia para poder chegar até o seu destino. Então, uma parte maior da energia elétrica dessa corrente é perdida no meio do caminho, passando por esse condutor. Então, condutores bons são aqueles que têm menos resistência elétrica e condutores ruins são aqueles que têm mais resistência elétrica. Bom, e o que acontece quando a corrente elétrica passa pelos materiais? Bom, como a gente já falou, devido à resistência do material, parte da energia potencial das cargas que compõem essa corrente elétrica ela é transformada em calor, né? Então, parte da energia elétrica vai ser perdida aí como calor, vai ser transformada em calor. Esse efeito da resistência elétrica de transformar a energia elétrica em calor, ele é conhecido como efeito Joule, né? E efeito Joule é em homenagem ao cientista James Prescott Joule, que foi um dos pioneiros no estudo aplicável das transformações de energia. É um cientista muito importante, inclusive, para a história. Vale a pena vocês darem uma pesquisada a respeito da história dele e da influência que ele teve na história da nossa sociedade. O efeito Joule ele é um dos fenômenos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Se você for ver o chuveiro elétrico, ele funciona transformando energia elétrica em calor, né, devido à resistência elétrica do resistor que tem lá dentro, que é aquele negócio com um monte de araminho fininho enrolado, né? Aquilo ali ele faz o que? Ele aumenta a resistência elétrica. Isso faz com que a energia elétrica da corrente que está passando por ali seja transformada em calor. E esse calor acaba aquecendo a água que está ali em contato com esse dispositivo. A gente também pode observar o mesmo efeito em ferros de passar roupa, aquecedores elétricos. Vários aparelhos dentro de casa utilizam desse fenômeno. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os resistores. O que são os resistores? Esses são dispositivos que utilizam do efeito Joule para produzir energia térmica, né? São dispositivos que dissipam energia elétrica, ou seja, transformam a energia elétrica em calor devido à resistência, né? E apesar do resistor transformar a energia elétrica em calor, nem sempre ele é utilizado com um interesse principal nisso, em produzir energia térmica. Muitas vezes em circuitos elétricos ele é utilizado até mesmo para reduzir um pouco a quantidade de energia elétrica no sistema, dissipar um pouco dessa energia, né? E na prática, nos nossos aparelhos cotidianos também, como a gente já viu na página passada, ele também utiliza, os resistores também são utilizados para produzir energia térmica, como nos ferros de passar, nos chuveiros, né? Aqui a gente tem um exemplo de resistor. Esse resistorzinho ele é utilizado em circuitos elétricos, tá? Se for ver lá um rádio antigo, uma TV antiga, você vai conseguir encontrar esses dispositivos, né? Existem outros modelos de resistores. Quando você olha o resistor do chuveiro, por exemplo, ele é totalmente diferente desse daqui, né? Bom, quando a gente vai fazer as representações em circuitos elétricos, a gente tenta fazer do modo mais simples possível, né? E aí a gente desenha os resistores do seguinte modo. Ele pode ser esse desenho cheio de rabisquinho, ali em cima parece um serrotinho, ou
ou ele pode ser um retângulo, como está ali na parte de baixo. Né? No circuito elétrico, eles ficariam assim. Né? Aquele tracinho maior e menor que vocês estão vendo ali é a representação de uma fonte de energia elétrica. Né? É a fonte que produz a DDP, a diferença de potencial, que é o que faz as cargas elétricas circularem, tá bom? Então o resistor pode ser representado tanto com esse serrotinho, quanto com esse retângulo. Bom, agora que a gente já sabe que a resistência elétrica, que são resistores, a gente vai falar da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela fala que em um resistor ôhmico, quanto maior a DDP aplicada sobre ele, maior será a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Tá? A gente vai destrinchar esses termos aí para vocês. Né? Então a gente representa a primeira lei de Ohm matematicamente dessa maneira aqui. Que o potencial, né, que é o U, a diferença de potencial, né? Lembra que pode chamar de DDP, de tensão, de voltagem, tá? Então esse U, que é a diferença de potencial, é igual ao valor da resistência, que é o R, vezes o I, que é a intensidade da corrente elétrica, tá? Então vamos lá, o U é a diferença de potencial, o DDP, que é medida em volts, o R é a resistência elétrica, que é medida em ohms. A unidade de medida da resistência é o ohm, que é representada por essa letra grega chamada ômega. Parece um fonezinho de ouvido. A intensidade da corrente elétrica ela é medida em amperes. E o que seria um resistor ôhmico? Um resistor ôhmico é aquele que obedece à primeira lei de Ohm. Né? Então, para essa equação funcionar, a resistência precisa ser constante. Então, o que acontece? Na prática, vocês vão ver que os resistores, muitos deles não obedecem à primeira lei de Ohm. Na verdade, nenhum obedece ali rigorosamente, disciplinarmente à primeira lei de Ohm. Né? E o resistor que não obedece à primeira lei de Ohm, ele é chamado de resistor não ôhmico. Tá? E por que a gente não tem um resistor ôhmico perfeito que obedece ali estritamente à primeira lei de Ohm? Porque, como a gente viu, quando a corrente passa por um resistor, a energia elétrica dela é transformada em calor. E esse calor acaba aquecendo o material. E quando o material aquece, a resistência elétrica dele aumenta. E vocês lembram que para o resistor ser ôhmico, a resistência elétrica ela precisa ser constante, ela não pode variar. Né? Então, acontece que na prática, nenhum resistor acaba sendo ôhmico, porque, querendo ou não, mesmo que seja uma pequena parte de calor, ele acaba produzindo ali. Só que é o seguinte, para baixas temperaturas, ou seja, baixos valores de corrente e de voltagem, os resistores eles aproximadamente obedecem à primeira lei de Ohm. Né? Então, a gente pode usar a primeira lei de Ohm para circuitos em situações, por exemplo, circuitos domésticos. Né? Ou se você monta um circuitinho a pilha, né, de um aparelho a pilha, ele também vai conseguir obedecer ali aproximadamente a primeira lei de Ohm, ela vai ser suficiente para prever os fenômenos elétricos que ali vão acontecer. Aqui a gente tem dois gráficos que representam o quê? A voltagem em função da corrente em um resistor. Né? No gráfico da esquerda a gente tem a representação do que seria o comportamento de um resistor ôhmico. Né? Você vê que ele é uma reta, por quê? A resistência ela é constante. Né? No gráfico da direita, a gente vê a representação de um resistor não ôhmico. Vocês veem que a inclinação do gráfico ela vai aumentando conforme a corrente e a voltagem aumentam. Por quê? Quando você aumenta a corrente, a temperatura está aumentando. E a temperatura aumentando faz a resistência aumentar. Né? Nesses gráficos de voltagem por corrente, a gente consegue observar a resistência elétrica. A resistência elétrica seria a inclinação do gráfico. Né? Então a gente vê que ali no gráfico da esquerda a inclinação permanece sempre constante, enquanto que no gráfico da direita essa inclinação vai mudando. Né? Então é muito importante quando vocês olharem esse gráfico reconhecer o que é um gráfico que representa um resistor ôhmico e o que é um gráfico que representa um resistor não ôhmico. Bom, agora nós vamos para a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm ela tenta descrever a resistência elétrica de um condutor por meio das características físicas, geométricas dele e inclusive dos materiais. Tá? Então, de acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência do condutor ela depende do material que constitui e das dimensões dele. Então vamos pensar aqui, que isso aqui é um pedaço de um fio, né? Um fio elétrico que a gente
cortou um pedacinho dele, né? E aí vocês veem ali, o comprimento dele a gente está chamando de L, e esse A seria a área desse círculo ali, que seria um corte transversal nesse fio, né? Enfim, esse A está ligado com a largura do fio, né? Então, vamos lá. De acordo com a segunda lei de Ohm, quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser a resistência. E quanto mais largo for o fio, ou seja, quanto maior for esse valor do A, dessa área de secção transversal, menor vai ser a resistência. E tem uma outra característica também que determina a resistência do condutor, que é a resistividade da substância que compõe esse condutor, né? A resistividade ela é uma característica de cada material. Então, quanto maior a resistência do material, maior vai ser esse valor de resistividade, tá? Então, a resistência do condutor vai depender desses três fatores. Do comprimento, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Da largura, né? Quanto maior a largura, que é representada por essa área de secção transversal, menor vai ser a resistência. E pela resistividade. Quanto maior a resistividade do material, maior vai ser a resistência elétrica. Se a gente colocar tudo isso matematicamente, a gente chega nessa fórmula aqui. A resistência elétrica ela é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área de secção transversal, né? Então, matematicamente a gente também vê, né, que a resistência elétrica é proporcional à resistividade ao comprimento e inversamente proporcional a essa área de secção transversal. Então, aqui estão simples, né? A gente tem o R é igual a resistência elétrica, o Rho, né? Essa letra que parece um Pzinho minúsculo, é a letra grega chamada Rho. E o nome dela e ela representa aqui a resistividade, cuja unidade de medida é o ohm vezes metro. O L, que é o comprimento, ele tem que estar sempre em metros, né? E a área de secção transversal, a unidade de medida dela tem que estar sempre em metros quadrados. Então, como a gente viu, a resistividade é uma característica de cada material, né? Então, cada substância vai ter o seu valor de resistividade, né? E materiais que têm resistividade menor são melhores condutores de eletricidade. Vamos dar uma olhada aqui em alguns valores, né? Esses valores são determinados experimentalmente, né? Então, a gente tem ali a prata, ela tem uma resistividade de 1,47 vezes 10 a menos 8, né? O cobre de 1,72 vezes 10 a menos 8. O ouro 2,44 vezes 10 a menos 8. Né? E o chumbo tem 22 vezes 10 a menos 8. É uma resistividade muito grande. Então o chumbo ele não é uma substância tão boa assim para conduzir eletricidade. Você tem outras que são melhores, como por exemplo ali a prata e o cobre, né? Por isso que a gente usa fios de cobre e não fios de chumbo, né? O que aconteceria se a gente utilizasse fios de chumbo? Eles teriam uma resistência maior e aí a energia elétrica que sai lá da estação de transmissão e chega até a casa da gente, boa parte dela seria perdida no meio do caminho. A gente teria um gasto energético muito maior. Bom, e a potência dissipada pelo resistor? A gente tem que lembrar que potência ela é a rapidez com que um dispositivo transforma energia, né? A gente disse a rapidez com que o dispositivo gasta ou que produz energia. A gente sabe que energia não se produz nem se gasta, né? Energia não some nem surge do nada. Energia se transforma, né? Quando a gente disse que um dispositivo está produzindo energia, na verdade ele está transformando uma forma de energia em outra. Quando a gente fala de potência elétrica, seria o quê? Seria a rapidez com que um dispositivo transforma outra forma de energia em energia elétrica ou que transforma energia elétrica em outra forma de energia. Então, por exemplo, o chuveiro. O chuveiro transforma energia elétrica em energia térmica. Então, o que seria a potência do chuveiro? Seria a quantidade de energia elétrica que ele transforma em energia térmica. Então, para a gente calcular a potência, o que a gente precisa fazer? Dividir a energia que foi produzida, né, ou seja, que foi transformada, energia produzida, energia gasta, pelo tempo que demorou para isso acontecer, né? Então, aqui a gente tem a potência, que é o P, que é medido em watts, né? O pronome correto é watts, né? Que a gente costuma falar watts. A energia elétrica, que é esse E maiúsculo, que a gente chama, mede em joules, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. E o ΔT, que é o intervalo de tempo que a gente mede em segundos.
A gente vai lembrar do capítulo anterior que a energia elétrica que uma carga recebe, ela é igual ao valor da carga vezes o valor da DDP, né? Entre os pontos que essa carga está se movendo, né? Então a gente pode pegar a equação da potência e escrever da seguinte maneira, né? Que a potência é igual a carga vezes a diferença de potencial, que é a energia ali, né? Energia é igual a carga vezes diferença de potencial dividido pelo ΔT. Só que a gente vai lembrar também do capítulo anterior que a corrente elétrica é igual a carga dividido pelo ΔT. Então, se nessa nossa fórmula eu substituir a carga dividido pelo ΔT por I, então eu vou chegar nessa fórmula aqui, que a potência é igual a DDP vezes o I. Se a gente for olhar a primeira lei de Ohm, que diz que a DDP-U é igual a R vezes I, e a gente vai poder escrever então a potência de outras maneiras, né? Se a gente substituir o U pelo R vezes I, então vai ficar R vezes I, que vai dar R vezes I ao quadrado. E se a gente substituir a corrente por U dividido por R, então vai ficar U vezes U dividido por R, que vai dar U ao quadrado sobre R. Enfim, a gente pode calcular a potência, então, além daquela fórmula da energia dividida pelo tempo, a gente pode calcular dessas três maneiras. Potência igual DDP vezes corrente, potência igual resistência vezes corrente ao quadrado, ou potência igual DDP ao quadrado dividido pela resistência. Bom, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos então de aplicação disso tudo que a gente aprendeu. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a tabela abaixo indica os valores de corrente elétrica e seus respectivos efeitos em seres humanos. A resistência elétrica de uma pessoa varia de 1000 ohms a 500 mil ohms, dependendo das condições, umidade, salinidade, etc. no local de contato elétrico. Considere que uma pessoa com resistência elétrica de 100 mil ohms leva um choque em uma rede elétrica de 120 volts. A sensação produzida pela corrente na pessoa é perceptivelmente indolor, dor sem espasmo, espasmo sem perda de controle muscular ou perda de controle muscular sem ser fatal. Bom, para a gente saber disso, a gente vai ter que olhar para a tabela que a gente tem aí do lado, né? E a tabela ela é baseada no valor da corrente elétrica para a gente poder determinar ali qual que é o efeito na pessoa. Então a gente vai ter que calcular aqui a corrente elétrica. O que a gente tem aqui de informação? A gente tem que a voltagem, né? A DDP é de 120 volts e que a resistência elétrica é de 100 mil ohms. E a gente quer calcular aqui o valor da corrente elétrica. Então vai ficar DDP igual a R vezes I. Então vai ficar 120 igual 100 mil, que é o valor do R, vezes I. A gente passa o 100 mil dividindo, então I fica 120 dividido por 100 mil, que vai dar 0,012 amperes. Se a gente comparar com a tabela, a gente vai ver que ali, a partir de 0,001, o efeito ele é perceptível, só que ele é indolor, né? Então a pessoa vai perceber aquele choquinho ali, mas só que não vai doer, né? Não vai ter dor nenhuma. É um choque bem levinho, quase que você não sente. Então seria ali a alternativa A, de acordo com a nossa tabela. No exercício 2, vamos lá. Se a resistência elétrica de um chuveiro é reduzida à metade, mantendo-se constante a vazão, a temperatura da água. O que vai acontecer com a temperatura da água? Vai aumentar, vai diminuir? E por quê? Né? Então, o que a gente vai analisar aqui? O chuveiro ele vai permanecer ligado na mesma tomada, ou seja, a voltagem vai ser a mesma, né? Tá ali na mesma fonte. Então, se a gente olha para a primeira lei de Ohm, a gente vê que a voltagem é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Então, o que acontece? Se a voltagem ela permanece a mesma, ou seja, o U vai ter o mesmo valor, quando a gente reduz o R pela metade, para compensar, ou seja, para o U continuar dando o mesmo valor, a gente vai ter que ter o dobro do valor do I, né? E aí a gente vai ter o quê? O mesmo valor de potência dissipada, né? A potência a gente vai ter, a potência dissipada ela é
U vezes I. Então, o que acontece? Se o I dobrou de valor, mas o U permanece o mesmo valor, o que acontece com a potência? Ela vai aumentar de valor, ela vai ser dobrada, né? Então, o que está acontecendo ali? O chuveiro está dissipando mais potência do que ele estava dissipando antes da resistência estar pela metade. E isso significa que a temperatura da água vai aumentar, né? Então, a resposta certa aqui seria a alternativa A, né? A temperatura aumenta porque aumenta a corrente. Então, aumentando a corrente, vai aumentar a potência elétrica dissipada. Agora vamos para mais um exercício aqui. Né? A linha de transmissão que leva a energia elétrica da caixa do relógio até uma residência consiste de 2 fios de cobre com 10 metros de comprimento e secção reta com área de 4 mm² cada um. Considerando que a resistividade elétrica do cobre é 1,6 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro, calcule a resistência elétrica R de cada fio desse trecho do circuito. Então, aqui a gente tem como dados, né? O R a gente quer achar, a resistividade é 1,6 vezes 10 a menos 8, o L é 10 metros, né? São 10 metros de comprimento do fio, e a área de secção transversal ela é de 4 mm². Lembra que essa área ela tem que estar em metros quadrados. Como que eu faço para transformar de milímetros quadrados para metros quadrados? Eu preciso multiplicar por 10 a menos 6. Tá? Então aqui a gente vai ter o R é ρ vezes L sobre A. Né? O valor do ρ, que é a resistividade, é 1,6 vezes 10 a menos 8. O valor do L é 10 e o valor do A é 4 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 1,6 vezes 10 vai dar 16. 16 dividido por 4 vai dar 4. E as potências de 10, quando a gente fizer, vai ficar 10 a menos 8 menos... 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6 vai ficar 10 elevado a menos 8 menos o menos 6. Né? Porque na divisão de potências, de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. E aí, gente, subtraindo os expoentes aqui vai ficar menos 8 menos o menos 6, então vai ficar menos 8 mais 6. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Então, ficaria a parte aqui dos números, 1,6 vezes 10 dividido por 4 dá 4. E 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6 vai dar igual a 10 a menos 2. E o que esse 10 a menos 2 manda a gente fazer? Diminuir duas casas no número. Então, se era 4, esse 10 a menos 2 vai transformar esse 4 em 0,04. E aí a gente chega no valor da resistência elétrica. Na letra B, a pergunta é: seja a potência fornecida à residência for de 3.300 watts a uma tensão de 110 volts, calcule a potência dissipada P nesse trecho do circuito. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma potência de 3.300 watts, né? E uma tensão de 110 volts nesse caso aqui. Né? E a gente vai ter então potência igual a DDP vezes a corrente. Então vai ficar 3.300 igual a 110 vezes a corrente. Então a corrente vai dar 3.300 dividido por 110, o que vai dar 30 amperes. E aí o que acontece? A gente vai lembrar que são dois fios aqui. Né? Então para cada fio a gente vai ter uma resistência de 0,04 ohms, que a gente calculou na letra A, uma corrente de 30 amperes, e a potência é o que a gente quer descobrir. Potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Então a gente vai ter 0,04 vezes 30 ao quadrado, que vai dar 0,04 vezes 900, que vai dar 36 watts. Né? Então, como são dois fios, né, a potência dissipada vai ser o dobro. Né? Vai ser 2 vezes o 36, que vai dar 72 watts de potência. Né? E a gente determinou então a potência gasta nesse circuito. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de eletrodinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante para estudar. E a gente se vê então na próxima aula. Até mais!